Olha, bateu o desespero, tá engraçado de ver, os lavajatistas, a Rede Globo, o blog antagonista, Cruzoé estão desesperados com o que espera Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O futuro que eles espera é desastroso. Ó, a coisa tá bem feia pro Moro e a gente vê porque o Globo passou a falar todos os dias de Lava Jato. Em nenhum momento no jornal O Globo, em nenhuma das páginas daquele jornal, se citam os crimes cometidos por Moro e Dallagnol. Não citam nada disso. Eles simplesmente fazem a defesa da Lava Jato e começaram a empurrar agora que o Moro tem que ser candidato em 2022. E o antagonista já tá falando, Moro tem que ser candidato, Moro tem que se apresentar como candidato. Por quê? Porque essa é a tática desesperada deles para tentar evitar a prisão do Moro. Aí eles vão poder falar, o Moro está sendo perseguido politicamente e tentar inverter o que o Moro fez com Lula, falar que é o Moro que está sendo perseguido. Por quê? Porque o STJ começou a investigação contra o pessoal da Lava Jato, ou investigação que vai apurar se, e a gente sabe o que aconteceu, mas vai apurar se os procuradores da Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro, investigarem legalmente pessoas que têm foro privilegiado, ou seja, ministros do Tribunal Superior de Justiça, do STJ e do STF também. Então, essa investigação começou e a Globo está usando essa investigação para pressionar o Augusto Aras a atirar contra o Bolsonaro, a começar a investigar o Bolsonaro. Por quê? Porque todos os procuradores estão meio que desesperados, porque é a primeira vez que tem uma investigação contra procuradores que eram tão famosos, e uma investigação que vai pegar as mensagens da Vaza Jato, as mensagens da Operação Spoofing, e colocar alguns procuradores na cadeia. Então eles estão, assim, pressionando muito o Procurador-Geral da República, falando assim, olha, Augusto Aras, você tem que rebater, você tem que contra-atacar de alguma maneira, porque nós, como instituição, estamos sendo atacados pelo STJ, ou aí eles falam pelo Centrão, pelo bolsonarismo, por tudo. A Globo começou a usar bolsopetismo, só que tem um negócio, eles não estão sendo atacados. O que acontece é que eles cometeram crimes, não poucos crimes, muitos crimes foram cometidos, e agora tá chegando a hora de pagar. O dia do pagamento tá chegando, senhor Sérgio Moro. Vou falar aqui sobre tudo isso, o que tá falando a Globo, o antagonista, qual a tática deles, que eu vou dar um spoiler, não vai dar certo. Mas antes, se inscreve no canal e curte o vídeo, é um segundo, é de graça se inscrever no canal, e aqui a gente faz oposição ao bolsonarismo e ao lavajatismo todos os dias. A gente fez campanha Lula Livre aqui no canal todos os dias em que ele esteve preso, e a gente vai pra cima dessa extrema-direita, a gente vai pra cima tanto aqui nas redes, tem, no primeiro comentário tá o meu canal do TikTok, tem Instagram, Facebook, Twitter, em todas as redes a gente vai pra cima do bolsonarismo, e também nas ruas. Ontem ia rodar o nosso carro de som em Salvador, mas vai rodar amanhã de manhã em Salvador, que tem lockdown lá no final de semana, né? O vírus tira férias no fim de semana em Salvador, e na segunda-feira o carro de som vai rodar lá em Salvador, e também na próxima semana vamos rodar no Rio de Janeiro, em mais alguma cidade. Comenta aí em qual cidade você quer que rode. Estou tentando fechar carro de som também em Balneário Camboriú e em outras cidades do sul do Brasil, porque eu acho importante a gente rodar no sul do Brasil. A gente já rodou em Curitiba, em Florianópolis, em Porto Alegre, agora vamos rodar mais também em Maringá, vamos rodar também em outras cidades. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deste Pix, PicPay, apoie-se conta bancária. Assim que eu tiver os vídeos lá de Salvador, eu mostro no meu Twitter e mostro aqui pra vocês. Mas vamos falar agora sobre o Sérgio Moro. A Globo tá desesperada. É engraçado ver a Globo desesperada e ao mesmo tempo é revoltante. Eu fiquei invocado hoje. Hoje eu fiquei bravo lendo a Globo. Por quê? Olha, o malabarismo que faz o senhor Merval Pereira. O Merval Pereira, quando ele escreve uma coluna, fala alguma coisa, ele está representando, ele é o que mais representa os interesses dos Marinho, dos irmãos Marinho, dos donos da Globo. Aí ele faz um malabarismo para tentar fazer como se o Moro fosse a pessoa mais honesta do mundo, como se todos estão contra o Sérgio Moro porque eles querem a impunidade, eles querem a volta da corrupção, que a Lava Jato acabou. Eles fazem um malabarismo, e no meio disso ele fala várias vezes, o Moro é o único que ganharia do Bolsonaro, o Moro é mentira, viu? O Lula também ganharia do Bolsonaro, na última pesquisa o Haddad também ganharia do Bolsonaro, em algumas pesquisas o Ciro ganha do Bolsonaro, em outras pesquisas quase todo mundo ganha do Bolsonaro, dependendo das pesquisas, e dependendo da pesquisa dá empate técnico com quase todos. É mentira que o Moro é o único que ganha do Bolsonaro, mas o Merval Pereira diz, o Moro é o único que ganha do Bolsonaro, e também ganha do Lula, todos querem derrubá-lo por isso. Não querem derrubar o Moro porque o Moro plantou um golpe de Estado no Brasil, o Moro prendeu o candidato líder nas pesquisas, sem provas, estão sendo provados todos os crimes do Sérgio Moro, e aí o Moro virou ministro do Bolsonaro. E a Globo finge que não, a Globo finge que o Moro jamais foi ministro do Bolsonaro. Vamos lembrar
que o Bolsonaro tem hoje 2 anos e 2 meses de governo. Desses 2 anos e 2 meses, apenas 10 meses o Sérgio Moro não esteve no governo. O resto, o Moro estava lá, no governo Bolsonaro. Mas não, fingem que não. Aí a Globo começa a escalar novos articulistas, cada vez mais lavajatistas, cada vez mais odientos, odiosos, para dizer que agora tem o bolsolulismo, bolsopetismo e que acabar com a Lava Jato. E começaram já a ameaçar o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, que é muito alinhado com o Bolsonaro, para falar, olha, Aras, vai ficar ruim para você, porque você, assim, em outras palavras, Augusto Aras, você não é Procurador-Geral da República para sempre e o Ministério Público Federal está todo contra você. Ele está sofrendo muita pressão interna lá no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, para começar a investigar os crimes do Bolsonaro e para tentar parar o que estão fazendo com a Lava Jato. Só que o Augusto Aras está fingindo, ele está blasé, uma expressão assim, está fingindo que não é com ele, está falando, não tô nem aí com isso, não é problema meu. Só que o Aras está fazendo isso na iminência de quê? De uma vaga no STF. Ele espera que o Bolsonaro indique ao STF. Só que a partir do momento em que o Bolsonaro não indicá-lo, e a chance dele não indicá-lo é muito grande, o Augusto Aras talvez vire e fala, opa, peraí, assim não pode, assim não dá. E vamos lembrar que em 2021, no final do ano, o Bolsonaro tem que escolher de novo quem vai ser o Procurador-Geral da República. Ele pode tirar o Aras e colocar outra pessoa. Então o Aras tem que ser leal ao Bolsonaro pelo menos até o finzinho do ano, que é quando ele vai ser reconduzido ou não. E então o Aras vai demorar um pouco. Só que se tem alguém jogando gasolina, muita gasolina nessa fogueira, é a defesa do Lula. Por quê? Porque a defesa do Lula toda semana publica novas mensagens. E aí, publicando novas mensagens, vai jogando gasolina na fogueira. O Bolsonaro já encampou a Vaza Jato. Lembre-se que os bolsonaristas criaram o pavão misterioso, criado pelo Carlos Bolsonaro, que até admitiu depois que era ele. Criaram o pavão misterioso para quê? Para dizer que as mensagens do Sérgio Moro, do Dallagnol, eram mentirosas. E aí criaram lá uma fanfic, criaram lá uma história de que era o Davi Miranda, que é o marido do Glenn Greenwald, com ele, que compraram o mandato do Jean Willis, tudo para fazer uma coisa muito louca, e eles que estavam escrevendo aquelas mensagens, que era tudo fake. Isso foi criado pelo Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro compartilhava aquilo, o Eduardo Bolsonaro compartilhava aquilo, o gabinete do ódio fazia muita coisa em cima daquilo, lembra disso? Até o Carlos Bolsonaro falava, tic-tac, vem aí o pavão misterioso, lembra? Aí agora tá o Bolsonaro compartilhando as mensagens que ele dizia que eram, que eram forjadas. Agora o Bolsonaro está compartilhando as mensagens da Vaza Jato para tentar falar que ele também foi perseguido. Só que tem uma coisa, ele não apenas não foi perseguido, como ele foi o grande beneficiário disso. Que se não fosse a Lava Jato, o Bolsonaro não estava aí. E o próprio líder do governo Bolsonaro admitiu isso. O Bolsonaro jamais venceria a eleição se o candidato líder nas pesquisas não tivesse sido preso. Então, isso não pode mais acontecer e o Congresso Nacional, junto com o STF, STJ, vão fazer de tudo para coibir isso, porque membros do Ministério Público, em conluio com alguns poucos juízes, fizeram o que fizeram com o Brasil. E agora, olha só, tá todo mundo especulando o que vai acontecer, porque o Fachin pautou a suspeição de 2 desembargadores do TRF4 contra o Lula. E o Fachin fez isso logo, um dia depois dele dar pela primeira vez uma vitória ao Lula. É a primeira vez que ele deu uma vitória ao Lula contra a Lava Jato, que foi quando ele mandou o juiz da primeira instância, o Bonar, que em áudios provam a suspeição dele, porque o Deltan Dallagnol falou, a Vaza Jato mostrou isso, que o Bonar entrou meio que no sacrifício para ajudar o time da Lava Jato, e eles, os procuradores, é quem escolheram o Bonar, fizeram uma lista de quem eles queriam que fossem o juiz, e eles articularam para que ele fosse o juiz da Lava Jato, ou seja, ele é lavajatista, está no conluio, e o Fachin mandou o Bonar escutar a defesa do Lula e investigar se as provas da Odebrecht foram mesmo adulteradas pelos procuradores ou não. E olha, o Fachin tinha dado já 2 liminares contra a defesa do Lula. E de repente ele vai e fala, não, quer saber, E aí ele pauta esses processos. Será que o Fachin mudou de lado ou será que o Fachin está manobrando e deu só uma vitória pequena para o Lula? Saberemos daqui a alguns dias, porque de 5 a 12 de março o STF vai julgar no plenário virtual. Saberemos assim que eles votam, a gente fica sabendo já quem votou e como votou. Então, na próxima semana, saberemos, vai ter muita emoção, porque se 3 votarem a favor do Lula, o processo do sítio de Atibaia é cancelado. Aí imagina o desespero da Globo e da Lava Jato. O antagonista já está falando que, olha, o Moro tem que se lançar já candidato
porque aí, a tática deles, tem que se lançar candidato porque o Brasil tem que saber, o Brasil apoia Sérgio Moro, blá blá blá. Só que eles querem o quê? Ah, Moro, se lança candidato, que aí quando o STJ, e o STJ vai fazer isso, anote, quando o STJ na investigação começar a avançar e começar a fazer diligências, porque serão feitas diligências, busca e apreensão, vai ter tudo isso contra o Moro e o Dallagnol, espera. Quando começarem a serem feitas diligências, eles acabarem presos e condenados e o Moro virar ficha suja, o Moro vai poder falar e a Globo vai estar lá no Jornal Nacional dando microfone para ele falar isso, se precisar, para falar, eu tô sendo perseguido porque eu sou candidato. Mas olha como que é, eu vou falar umas verdades aqui, que eu fiquei bravo hoje lendo isso. Olha como é a hipocrisia, não só da Globo, mas de muitos, até na esquerda. Hipocrisia, que é o quê? O Moro tem que se lançar candidato desde já. O Bolsonaro, desde o dia que ele ganhou a eleição do Haddad, todo mundo sabe que ele é candidato em 2022. E ele tá em campanha desde o dia que ele ganhou. Tá ou não tá? Comenta aí, eu quero ver o seu comentário. Comenta, o Bolsonaro tá em campanha para 2022 desde o dia que ele ganhou em 2018? Tá ou não tá? A Globo já tá fazendo a campanha do Sérgio Moro antes, para ver se consegue livrá-lo da prisão, até porque a Globo tá envolvida nos crimes. E o Bolsonaro pode, o Sérgio Moro pode, o Ciro Gomes, desde o dia que ele perdeu a eleição, como perdeu a terceira, quarta já que ele perde, e embarcou para Paris, o Ciro Gomes é candidato para 2022. É ou não é? Comenta aí, o Ciro Gomes é candidato ou não é? Mas o PT não pode. O Bolsonaro é candidato desde 2018 a 2022. O Ciro é candidato desde o primeiro turno de 2018. No dia seguinte, quando ele embarcou para Paris, todo mundo já sabia que ele era candidato para 2022, quando ele abandonou o Brasil para votar no Bolsonaro. O Sérgio Moro pode ser candidato desde já, mas o PT não pode, porque se o Lula fala que o Haddad tem que colocar o bloco na rua, que o Haddad tem que começar a se movimentar, ai nossa, o PT está se adiantando. Não é hora de falar em candidaturas, não é hora de falar em nomes, é hora de discutir o Brasil, é hora de discutir soluções para o Brasil. É isso que até parte da esquerda fala isso. Olha como eles conseguem entrar na cabeça das pessoas e fazer as pessoas repetirem coisas burras. O Bolsonaro pode, o Ciro pode, o Sérgio Moro pode, o Luciano Huck, se falar amanhã que é candidato, ele pode, sem problema algum. O PT não pode. Tá vendo que é só o PT que não pode? E tem gente dentro do PT que repete isso? É incrível, né? É incrível. Olha só a hipocrisia das pessoas. Mas por isso eu fiquei invocado hoje, porque eu tô vendo todo mundo empurrar o Sérgio Moro, os mesmos que estavam falando, criticando o Lula, porque o Lula mandou o Haddad colocar o bloco na rua. E o Lula nem falou que o Haddad era candidato. Só falou, se o Haddad quiser ser, o Haddad não precisa pedir licença pra mim, Lula. O Haddad tem 47 milhões de votos, ele vai, coloca o bloco na rua, porque os outros já estão. Porque talvez o Lula tenha faltado falar isso. Os outros já estão. O Ciro é candidato desde 2018. Por que o Haddad não pode ser desde agora? Por que o Haddad não pode ser presidenciável? Por que o Lula, se quiser, não pode? O Lula não pode porque o STF dá um golpe nele. Porque é incrível. As coisas estão voltando à normalidade. O Sérgio Moro vai ser punido. Anote, o Moro vai acabar preso. O STJ vai pegar essas mensagens. Já tá com as mensagens. Vai selecionar as mensagens e a casa vai cair para o senhor Sérgio Moro. Mas o PT não pode ser candidato. Olha, eu fico revoltado. Se você também fica, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque é incrível como as coisas são. E o STJ, a Globo não para de repetir que são mensagens roubadas. O Sérgio Moro ele foi responder uma matéria lá que era sobre ele e falou, essas mensagens são roubadas e são provas ilícitas. Não. Eu já falei aqui, juridicamente, porque essas provas não são ilícitas. A prova só é ilícita para prejudicar o réu, que é um cidadão. A prova ilícita pode ser usada quando é contra o Estado. E o Moro, como juiz, e os procuradores eram agentes do Estado, perseguindo a pessoas que tinham foro privilegiado, que eram ministros do STJ, que são, antes de ministros, eles são cidadãos. Mas o Moro, como juiz, estava agindo como alguém do Estado. E os procuradores como alguém do Estado. Por isso as provas mesmo ilícitas podem ser usadas contra eles. É por isso que pode ser usado. Eu vou dar um exemplo. Imagina que um cara assassina alguém, ele grava um vídeo e deixa lá um vídeo, uma fita cassete dele assassinando alguém na casa dele. Fita cassete é coisa do passado, é um pendrive dele assassinando alguém, tá lá na casa dele. A casa dele é roubada. Aí ele chama a polícia e fala, roubaram a minha casa. A polícia vai lá, pega o ladrão, entre as coisas roubadas é o pendrive, a polícia pluga o pendrive e vê o cara matando alguém. O cara vai falar, não, essa prova foi obtida ilegalmente, porque o ladrão roubou a minha casa. Aí a polícia vai falar, é verdade, vamos esquecer isso aí, fingir que não aconteceu. Você acha que isso acontece? Não mesmo. Agora imagina se em vez de um cidadão que matou alguém, a gente estiver falando de juízes perseguindo alguém, prendendo uma pessoa para não ser candidata na eleição, comemorando essa prisão. No dia do impeachment, o Deltan Dallagnol estava na CIA. Aí eu te pergunto, você acha que a CIA
A agência de inteligência norte-americana recebe procuradores de primeira instância de qualquer paísinho assim do nada. Vamos receber aqui um procurador de primeira instância do Brasil. Não. Foi fazer alguma coisa lá, assim como o Sérgio Moro como ministro do Bolsonaro foi para a CIA e no dia em que o hacker foi preso, o Walter Delgatti, o Moro estava no FBI. Quer dizer, tinha muita coisa aí e tem muita coisa para ser investigada e o STJ não vai deixar barato. Não vai deixar barato. Muita coisa vai mudar nos próximos anos agora no Brasil e a coisa vai ficar bem feia para Sérgio Moro e Dallagnol. Anote. E quem quiser ver a coisa ficar feia, se inscreve no canal, curte o vídeo, vamos pra cima deles, que olha só como eles conseguem até mudar a cabeça das pessoas. Até gente de esquerda falando, o PT não pode ter nome pra eleição, mas os outros podem. Falou.